Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Um general português alertou para a ameaça à NATO após queda de drone russo na Romênia. Um drone russo atingiu um edifício residencial na Romênia, país membro da NATO, durante um ataque à vizinha Ucrânia. O general português Mendes Ferrão reagiu ao incidente. Hoje aconteceu este incidente gravíssimo na Roménia. Já tive a oportunidade de expressar os meus sentimentos e o apoio ao meu homólogo romeno. Tinha estado com ele ontem e mais do que estamos a afirmar se vamos ativar o artigo 5º ou não, o importante é sabermos que a ameaça existe, que há países da Aliança que estão sob essa ameaça e que nós temos que ser todos solidários, estar preparados para fazer face a essa ameaça. Portugal tem forças na Roménia e na Eslováquia, porque faz parte desse esforço de defesa da primeira linha da NATO. E isto tem que ser reconhecido. Portugal tem fortes contingentes, quer na Eslováquia, quer na Roménia, a participar na primeira linha de defesa da NATO desde já. A NATO acusou Moscovo de comportamento imprudente e reiterou o compromisso de defender cada centímetro do território aliado. Já a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que as acusações sobre drones russos a sobrevoarem território europeu são infundadas e que não foram apresentadas provas. Trabalhadores protestaram em Lisboa durante uma greve geral contra a reforma laboral proposta pelo governo. Uma greve geral de um dia afetou vários serviços em Portugal na quarta-feira, com a suspensão de comboios, cancelamento de centenas de voos e o encerramento de escolas. Os sindicatos manifestaram-se pela segunda vez em 6 meses contra o plano de reforma laboral do governo. Há 2 semanas, o governo minoritário de centro-direita apresentou ao Parlamento uma proposta de alteração de cerca de 100 artigos do Código do Trabalho, após o fracasso das negociações com os sindicatos. O executivo afirma que a medida visa aumentar a produtividade e estimular o crescimento econômico. Nós, trabalhadores, no meu caso eu sou professor, mas os trabalhadores no geral não vão continuar a piorar as suas condições, que é o que este pacote laboral tenta fazer. O que tenta fazer é com que nós trabalhemos mais horas por menos dinheiro. E nós demos uma resposta em dezembro, estamos a dar uma resposta hoje e, se for preciso, vamos voltar a dar uma resposta, porque este pacote vai cair. A CGTP, que convocou a greve, considera que a reforma poderá agravar as condições de trabalho, consolidar a precariedade laboral, desregular os horários, facilitar experimentos e reduzir direitos relacionados com a greve e a proteção parental. É um ataque brutal aos nossos direitos, querem nos condenar à precariedade no trabalho, na vida. E aqui estamos mais uma vez, passado 9 meses, a luta dos trabalhadores a travar este ataque patronal. A proposta legislativa deverá ser aprovada com o apoio do partido Chega. A empresa pública Comboios de Portugal suspendeu as ligações de longo curso e a maioria dos serviços regionais, enquanto o metro de Lisboa esteve parado. As escolas de várias zonas do país encerraram devido à falta de pessoal. Em muitos hospitais, cirurgias e consultas foram adiadas devido à greve dos enfermeiros. Presidente do Brasil critica novas tarifas dos Estados Unidos e admite procurar outros parceiros comerciais. A Casa Branca anunciou novas tarifas sobre produtos brasileiros antes da conclusão das negociações comerciais entre os dois países, uma decisão que surpreendeu o governo brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva reagiu na quarta-feira, após Washington ter anunciado uma taxa de 25% sobre diversas importações provenientes do Brasil. Muitas vezes a gente fica sabendo de ministros que estão inaugurando coisas e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana. Não é possível. De que muitos daqui que convivem comigo há algum tempo, nós estamos vivendo e que nós queremos fortalecer a nossa relação institucional com os Estados Unidos. Essa reunião ainda não concluiu nada. Por isso, a nossa surpresa
com uma decisão de mais um comunicado, de mais uma taxação com relação ao Brasil. Lula afirmou que o Brasil continua interessado em reforçar os laços institucionais com os Estados Unidos, mas advertiu que poderá procurar novos parceiros comerciais caso as divergências persistam. A Assembleia Geral da ONU elege Portugal, Áustria, Trinidad e Tobago, Zimbábue e Quirguistão para o Conselho de Segurança. Portugal foi eleito com 134 votos e a Áustria com 131. A Alemanha ficou em terceiro lugar com 104 votos, na disputa pelos 2 lugares atribuídos ao grupo da Europa Ocidental e outros estados. O Quirguistão garantiu pela primeira vez um lugar no Conselho de Segurança após 4 rondas de votação, obtendo 142 votos contra 49. The Assembly will proceed. A Assembleia dará continuidade à eleição de 5 membros não permanentes do Conselho de Segurança para substituir os membros cujos mandatos terminam a 31 de dezembro de 2026. Os 5 membros são permanentes, que vão deixar os seus cargos, são a Dinamarca, a Grécia, o Paquistão, o Panamá e a Somália. Tendo obtido a maioria de 2/3 necessária e o maior número de votos expressos, a Áustria, Portugal, Trindade e Tobago e o Zimbábue são eleitos membros do Conselho de Segurança para um mandato de 2 anos, com início a 1 de janeiro de 2027. A of the agenda item 113. O Zimbábue substituirá a Somália, Trindade e Tobago, sucederá ao Panamá, enquanto Portugal e a Áustria ocuparão os lugares atualmente detidos pela Dinamarca e pela Grécia. O Quirguistão substituirá o Paquistão. Entretanto, o Bahrein, a Colômbia, a República Democrática do Congo, a Letônia e a Libéria continuarão a integrar o Conselho até o final de 2027. O Conselho de Segurança é o único órgão das Nações Unidas com competência para adotar decisões vinculativas, incluindo a imposição de sanções ou a autorização do uso da força. O órgão é composto por 5 membros permanentes com direito de veto: Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos, e por 10 membros não permanentes eleitos por períodos de 2 anos. Secretária Executiva da CPLP elogia a liderança de Timor-Leste e considera a presidência exemplar. Timor-Leste assumiu a presidência da CPLP na sequência da alteração da ordem de presidências da organização. A secretária executiva afirmou que o desempenho timorense tem superado as expectativas. Já acabei por referir que tem sido não só exemplar, mas que é uma presidência que ultrapassou expectativas. Portanto, fruto da orientação permanente que temos recebido, temos sido cada vez mais unidos naquilo que são os objetivos que nós defendemos. Portanto, defendemos objetivos que podem levar a que esta comunidade se orgulhe de novo, depois de ter marcado páginas de liberdade para a luta pela independência, podemos marcar páginas de felicidade que vão ficar registadas com a presidência de Timor-Leste. Portanto, agradecemos a uma presidência exímia. A responsável destacou ainda o papel de José Ramos Horta e Xanana Guzmão como referências internacionais na promoção da paz. Citamos o povo de Timor-Leste porque, fruto da perseverança, fruto do seu esforço, atingiu a independência, a liberdade, está em paz e que estamos em crer que o progresso e, sobretudo, o crescimento de Timor será feito não só com os países da CPLP, mas com todos os países que no mundo trabalham para a paz e para o progresso, como os dirigentes e, sobretudo, os líderes de Timor o fazem. Os líderes de Timor, Presidente da República, Sua Excelência Ramos Horta e Xanana Guzmão, não são conhecidos na CPLP. São líderes mundiais, são heróis da paz. Portanto, aqui estamos, de facto, na terra da paz. A terra da paz é Timor e o povo tem que se orgulhar por isso.
Durante a reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, foram abordados os preparativos para a reunião do Conselho de Ministros da CPLP, agendada para julho em Dili, bem como as comemorações do 30º aniversário da organização. Diretora do Banco Asiático de Desenvolvimento em Timor-Leste despediu-se do primeiro-ministro após 3 anos de missão no país. A Estefânia Dina, que iniciou funções em julho de 2023, agradeceu ao governo timorense pela confiança depositada no Banco Asiático de Desenvolvimento e assegurou que a instituição continuará comprometida com o desenvolvimento do país, sobretudo nas áreas social e econômica. Today was my farewell call. Estou a concluir o meu mandato em Timor-Leste após 3 anos de trabalho. Vim agradecer ao primeiro-ministro pela sua liderança e confiança no Banco Asiático de Desenvolvimento e assegurar que o BAD continuará totalmente comprometido em apoiar o desenvolvimento social e econômico do país. Highest priorities. A responsável revelou que irá assumir um novo cargo em Manila, nas Filipinas, como diretora para a agricultura e o desenvolvimento rural do Sudeste Asiático e Pacífico, mas garantiu que continuará ligada a Timor-Leste através dos programas da instituição. Durante o encontro foram discutidas prioridades como a economia azul, a segurança hídrica, o desenvolvimento agrícola, a valorização do café timorense e a criação de mais oportunidades para os jovens no setor agrícola. Foi também abordada a importância do Banco Nacional de Desenvolvimento e do apoio às pequenas e médias empresas. Ex-presidente da Indonésia Megawati Sukarno Putri visita Timor-Leste em julho para reforçar relações bilaterais. O presidente da República, José Ramos Horta, anunciou após regressar da Indonésia que a ex-presidente indonésia Megawati Sukarno Putri visitará Timor-Leste em julho. Uma equipa da antiga chefe de Estado já esteve em Dili para preparar a agenda da deslocação. Ramos Horta considerou que a visita será importante para reforçar os laços entre os dois países. Megawati, que liderou a Indonésia entre 2001 e 2004, continua a exercer uma influência significativa na política indonésia através da liderança partidária. E Mausare, ex-presidente Ibu Megawati Sukarno Putri Atumai. A ex-presidente Megawati virá em julho. Este é um acontecimento importante para dar continuidade à relação entre a Indonésia e Timor-Leste. Já não é um membro do governo, mas é um líder de um partido com grande influência. Por isso, podemos conversar com ela como líder nacional para avançar com programas de cooperação. Também me coordenarei com o primeiro-ministro para definir a agenda. Creio que a ex-presidente também se reunirá com representantes dos partidos timorenses. Primeiro-ministro. Megawati Sukarno Putri foi a primeira mulher a exercer a presidência da Indonésia, cargo que desempenhou entre 2001 e 2004. Após um encontro entre o embaixador não-residente da Argentina, Gustavo Coppa, e o presidente da República, José Ramos Horta, esta sexta-feira, foi reafirmado o compromisso dos dois países em reforçar as relações bilaterais. Após um encontro entre o embaixador não-residente da Argentina, Gustavo Coppa, e o presidente da República, José Ramos Horta, esta sexta-feira, foi reafirmado o compromisso dos dois países em reforçar as relações bilaterais. A Argentina pretende lançar já no próximo ano um programa de cooperação no futebol que prevê o envio de treinadores e a partilha de conhecimentos técnicos com Timor-Leste. Falamos sobre cooperação futura no âmbito esportivo. Todos vocês sabem que a Argentina é um país que exporta jogadores de futebol, jogadores de soccer. Então, também no diálogo com o presidente Ramos Horta, falamos sobre isso para proximamente a Argentina oferecer cooperação de jogadores de futebol e técnicos de futebol para Timor-Leste. Isso também vai estar encaminhado para o próximo ano. Então, se Deus quiser, próximo ano vou estar aqui falando com vocês novamente, mais sobre a cooperação em matéria de futebol. Outro dos temas em destaque foi a cooperação na área da saúde, já em curso. Atualmente, médicos argentinos encontram-se em Timor-Leste para apoiar a formação de profissionais timorenses.
Ano passado, 2025, o presidente Ramos Horta teve a iniciativa de fazer uma ação de cooperação no âmbito da saúde. O presidente Ramos Horta, conhecendo o que tem a Argentina para oferecer no âmbito da saúde, ele pediu uma capacitação de médicos argentinos e o governo argentino rapidamente concedeu esse desejo do presidente. Então, agora, quase um ano após da solicitação do presidente, temos médicos argentinos chegando a Timor-Leste, chegando a Dili, temos o decano da Universidade Nacional de Córdoba, temos professores da Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina, que estão chegando a Dili para fazer capacitação dos médicos timorenses. Nessa primeira etapa, vamos fazer capacitação em saúde pública, saúde e cuidados da família, em infectologia, e nessa primeira etapa vamos ter esses médicos aqui presentes em Dili. Na segunda etapa, eles vão receber capacitação virtual da Argentina a Dili de maneira virtual, e temos também na solicitude do presidente para uma terceira etapa os médicos timorenses fazerem uma experiência diretamente na Argentina, que com certeza isso vai acontecer no decorrer do ano próximo. A cooperação entre os dois países abrange ainda áreas como a educação, a agricultura, as energias renováveis e o desenvolvimento institucional. A Argentina pretende igualmente avançar com um programa de bolsas de estudo para estudantes timorenses e promover a entrada do café de Timor-Leste no mercado argentino. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.